O que você anda colhendo da vida? Existe a possibilidade de eu plantar sementes de rosa e margaridas nascerem? Existe a possibilidade de eu ter uma vida extremamente feliz se aquilo que eu sinto constantemente é tristeza? Existe possibilidade de eu ter uma vida próspera, feliz, radiante ou até mesmo de paz, tranquilidade? Se aquilo que eu vibro, se aquilo que constantemente eu estou vivendo é um mar de reclamação? Será que aquilo que eu estou passando na vida, realmente eu mereço passar? Será que o que eu estou colhendo da vida é o que eu preciso colher? Ou será que eu preciso olhar um pouco antes para aquilo que eu estou plantando, as sementes que eu estou nutrindo dentro de mim? Será que eu nutro a mim próprio? Hoje o nosso papo ele é extremamente necessário, muito para que nós possamos sair da vitimização e entrar no nosso papel de protagonista, de seres despertos e trazer todas essas condições maravilhosas que a vida nos oferece, as oportunidades e que você tem aí a seu dispor, mas que muitas das vezes você não consegue enxergar por causa da lente ou do nevoeiro, da vista turva que você está tendo. E hoje nós temos aqui, como toda quinta-feira de manhã, o nosso querido Alberto da Nove Graha para contribuir com esse tema super especial. Deixa eu ver se eu acho aqui o Alberto. Bom dia a todos que estão chegando. Ó, o Alberto aí. Hare Krishna. Hare Krishna, Namaskara. Bom dia a todos. Em terras brasileiras? Sim, sim. Hoje é o segundo dia já de volta. E tá com frio, né? Tá com frio ainda. Hoje, não, de ontem para hoje fez frio. Ontem, na verdade, fez frio o dia todo aqui. Ó, Alberto, você teve elogios, tá? Das minhas alunas falaram assim: que legal, Ana, mesmo viajando com a família, ele tem a disciplina de fazer a live na quinta-feira. Eu falei, pois é, aprenda com isso. Não, Disciplina, não, tá? não só a live, também de acordar cedo e fazer minhas práticas. É, diminui um pouco, né, a qualidade. É, Sim. não por conta do fuso, o fuso é de uma hora apenas, né? Mas quando o fuso é maior, atrapalha um pouco. Mas eu não deixo de fazer minhas práticas, não. Quer dizer, eu tenho que fazer. Não importa a latitude que você está, não. Tem que Não importa a ter. dimensão, a vida paralela, né? A realidade. Porque, mas não para mim não é mais uma obrigação, é porque para mim nas minhas práticas fazem parte da minha aventura diária, de verdade mesmo falando, fazem prática da minha, Não é mais obrigação, olha que importante isso, né? fazem, Então, fazem, estado de consciência, né, Alberto? faz parte da minha aventura diária de autoconhecimento, de autoconhecimento, de descobrir, de entender o porquê de estar aqui, né? Claro que essas perguntas eu não faço mais. Isso é para iniciantes, essas provocações. Mas, Mas é importante fazer essas perguntas, né? Se questionar. sim, sim. E à medida que você pratica, você tem são as respostas iniciais, são as primeiras, né? E à medida que você pratica, você lembra dos outros assuntos. A mente é o pivô da nossa conexão com a nossa consciência pura, que guarda todas as informações sobre a nossa jornada. Vários nascimentos e mortes dentro desse ciclo de nascimentos e mortes, desse samsara. E à medida que você pratica, você tem mais esclarecimento, mais mensagens, mais respostas para suas perguntas. É até engraçado porque enquanto você faz pergunta, antes de você terminar a pergunta para si, a resposta já vem, assim, dá até... Pô, nem acabei de fazer a pergunta, já veio a resposta. Não precisa ficar tanto tempo sentado esperando a resposta, né? Você levanta Sim. rápido. Essa é uma das coisas
que é fascinante das culturas antigas, né? Principalmente dos Vedas, sobre o que envolve a mente, o cuidado que as culturas antigas têm. Eu falo culturas antigas para não deixar ninguém fora desse balaio, mas a cultura védica ela tem esse cuidado sobre as questões da mente, né? Ah, a forma como aborda, o cuidado que tem, né? A forma como ordena as coisas sobre a mente, né? Os dias, a hora, né? A astrologia védica, por exemplo, é parte disso. Não que todo mundo que faz yoga sabe astrologia, mas uma pessoa que está no mundo dos Vedas ou do yoga há alguns anos pode nunca ter ouvido falar ou nunca ter se aprofundado minimamente em astrologia. Se eu falar sobre algumas questões da astrologia mais profundas, a pessoa vai entender, por- porque tem relação com as práticas. Por exemplo, um dos nomes da astrologia védica é Hora, né? O livro principal é Hora Shastra. Hora significa, se escreve igual hora em português, mas se refere à hora, se refere a o desmembramento do tempo formado pelo dia e pela noite. Você pega as 24 horas e vai dividindo ela por períodos. 3 períodos, cada 12 horas, né? Ou divide em 3 períodos, 12 horas do dia, 12 horas da noite, ou pega cada hora e vai dividindo. Cada hora é regido por um planeta e assim vai. Isso é hora. Você divide, categoriza, subdivide o seu tempo, né? É uma forma também de você organizar o seu dia, organizar a sua mente, né? A mente Sabe é um que veículo. hoje eu mandei um áudio no meu grupo, né, na minha escola, falando sobre isso, que esse calendário gregoriano aqui, ele é para a gente marcar live, para a gente marcar um compromisso na agenda, uma consulta médica, mas do que ele serve para a gente, assim, internamente? Tá me perguntando, né? Tô te perguntando, mas tô Ah, tá. sendo irônica, né? Porque Ah, assim, do tá. que ele serve? É, Segunda a domingo. Agora, o que esse calendário que você está falando, que a medicina chinesa fala, né? A MTC fala, é, me- os nossos órgãos, né? O que isso contribui? O que as lunações contribuem? O que as fases, os ciclos, as estações contribuem para mim? Eu consigo entender tudo isso como eu próprio? Eu consigo entender que eu próprio, eu tenho essas fases dentro de mim? E quando a lua está minguante, quando a lua está cheia, como que eu funciono, né? Através disso que o Alberto está trazendo para a gente, é dividido. Como que eu faço essa divisão no dia? Porque muitas pessoas, Alberto, e a gente sabe disso, isso para mim realmente foi um divisor de águas na minha vida. Eu tinha uma briga muito grande com o tempo. Eu nunca tinha tempo, inclusive de fazer prática. E hoje é incrível, porque eu falo isso para as minhas alunas. Eu tenho tempo para tudo. Hoje eu tenho tempo de estudar, eu tenho tempo de praticar, eu tenho tempo de meditar, porque para mim, mesmo a meditação sendo uma prática, são coisas que, para mim, na minha divisão, são diferentes. Eu tenho tempo de estar em qualidade comigo, eu tenho tempo de atender as pessoas, eu tenho tempo de gravar uma aula, eu tenho tempo de fazer o que eu gosto, eu tenho tempo de contemplar. Como que eu consigo isso, né? Tempo para tudo isso? É uma coisa bem interessante, porque a grande maioria da humanidade, ela está brigada com o Senhor Cronos, né? Ela está brigada com essa energia que, assim como o dinheiro, é uma moeda energética. O tempo, o conhecimento, o dinheiro são moedas energéticas. Quando a gente começa a aprender sobre isso, e não pensa que você vai ficar aprendendo sobre essas coisas em livros, é você vivendo isso que o Alberto está falando, aprendendo
Isso dentro de você. Essa divisão que você faz, que você começa a entender, tá, quando a lua ela tá cheia lá no céu, eu fico mais raivoso, ou eu fico com as emoções mais afloradas, ou você vive uma vida no automático, que tá tudo acontecendo e você tá ali alheio às coisas que estão acontecendo, que também estão dentro de você, né? É, então, você organizar o tempo, você pode fazer a sua forma, mas eu aconselho estudar, né? Para que que serve, para que serve diferentes fases do dia. Isso é perceptível, não é difícil. Se você, quem tiver de férias, ou quem tiver um trabalho tranquilo e puder iniciar a contemplação, o que nós sugerimos bastante na live passada, ah, quando você contempla, você percebe, né, quem sai de manhã, quem tem que sair de manhã, fugindo para fugir do trânsito pesado, e pega ainda o alvorecer, né, o sol nascendo, percebe a diferença que é antes do sol nascer ou enquanto o sol nasce, após o sol nascer, depois que o sol nasce, até as 9 horas, das 9 até, até ali 10h30, né? Entre 10h30 e 11 horas, até 1h30 da tarde, 2 da tarde, são fases do dia, né? Tem um relógio, existe o relógio da medicina tradicional chinesa, eu aconselho a vocês a baixarem, tem no Google, é só colocar relógio biológico MTC. MTC é medicina tradicional chinesa, relógio biológico da MTC. Baixem É um ótimo e, conhecimento. é, e façam uso desse relógio para vocês até entenderem por que acorda tal hora à noite. E aí eu vou dar Existe uma um dica. misticismo, tem muita gente que pergunta assim, eu acordo 3 horas da manhã porque, enfim, alguém criou esse misticismo aí Aham. das 3 horas. Porque, às vezes você empanturrou seu fígado. Os motivos são vários, mas olha, 90% das pessoas acordam às 3h30 da manhã. Principalmente as pessoas mais despertas, né? As pessoas que mais interessadas em assuntos espirituais, elas acordam de Eu não madrugada. Por- horário não, Roberto. não dá nem uma despertada, uma acordadinha? Não, não acordo 4 e vinte Ah, e não, então, nove, tudo bem. Não, beleza. 3 não acordo não. Sim, durante a madrugada. As pessoas acordam durante a madrugada, né? É porque muita gente fala entre 3 horas, 3h30, 3h33. 3h33, isso aí. Aí é exagero, aí não precisa adentrar esses. 3h33, 3h39. 6h66 não dá. Ah, então as pessoas acordam esse horário, pô, realmente tem uma relação com esses horários, não, acordam na madrugada, tem a relação com relógio biológico ligado à espiritualidade. Então, você pode fazer uso desse relógio biológico da medicina tradicional chinesa. Aí eu vou dar uma dica. Pega o horário em que você sente alguma coisa ou que você se sente muito cansado, pode ser durante o dia também, em que alguma coisa acontece com você durante esse hora, essas fases do dia, que compreende 24 horas. Acontece alguma coisa comigo que eu sinto às 9 da manhã. Aí você vai lá do outro lado, às 9 da noite, no relógio. Ele é circular, né? Aí você vai 9 da manhã, eu não lembro qual o órgão. Aí você vai lá no 9 da noite e veja qual é o órgão do 9 da noite. Quem quiser aprofundar mais, leia mais sobre medicina tradicional, na medicina tradicional chinesa, porque cada órgão tem um elemento relacionado a ele, o elemento constituinte, né? Madeira, fogo, metal, terra, tem a emoção relacionada ao órgão, tem a cor relacionada ao órgão. Então, o mais interessante é a emoção e o elemento relacionado ao órgão, tá bom? Aí
você vai fazer o uso desse relógio de uma forma assim, você nunca mais tira isso da sua vida. Eu meio que já sei quase todos os horários, ah, mas é muito interessante. Estuda, é rápido, é um estudo rápido, não demora, você não vai levar nem um dia inteiro sobre isso, mas Então, você para tem um calendário para você usar, para você realmente usa entender. usa o calendário, usa esse calendário, porque esse calendário que é para a vida. Não é o calendário da prefeitura que é para a sua vida, não é o calendário do Brasil. Não é, não. Esquece esses calendários. Amassa e joga fora. A não ser, se bem que no calendário tem umas coisas assim mais religiosas. Aí, ok, bacana. Como a Páscoa, né? Que está relacionado com o hemisfério ah, norte, mais para europeu, mas tem um significado bacana para quem é daquelas latitudes lá. Ah, então faça uso desse calendário. Tem também o relógio biológico do Ayurveda, dividindo os horários entre Pitta, Kapha e Vata, Pitta, Kapha. Também é muito interessante. Ele é mais simples, ele é mais resumido, e vai ser mais rápido também de vocês entenderem. Ele só não é tão rápido de aprofundar. A medicina Sim. tradicional chinesa, ele é difícil inicialmente, e de aprofundar é fácil. O Ayurveda é o contrário. Ele é fácil de entender, mas para aprofundar é assim, é mergulhar e demanda mais estudo e bastante prática. E só uma dica em relação ao relógio biológico do Ayurveda. O Vata, Pitta e Kapha durante o dia é diferente do Vata, Pitta e Kapha durante a noite. Assim como da medicina tradicional chinesa. O dia tem suas peculiaridades, a noite também tem as suas, tá? Como, por exemplo, o horário Pita, que é o horário do fogo, né? Que é próximo, é bem no início do dia, próximo ao almoço. Ele se repete à noite, lá para as 10 da noite. Não confundam o fogo do dia com o fogo do início da noite. O fogo do dia, pode comer, pode É bom. encher a pança, etc., né? Porque o fogo da digestão, né? Essa frase se usa muito no yoga também, vem como no Ayurveda. Porque o fogo da digestão ele é muito importante, existem fogos diferentes, ó, como eu falei da medicina tradicional chinesa, no Ayurveda também tem os elementos constituintes, né? Ar, espaço, que é o Akash, ou éter, ar, espaço, ar, fogo, água e terra. Tem esses elementos, cada dosha tem um elemento predominante, e o fogo do dia, né, eles se subdividem. Existem diferentes fogos, diferentes ares, tá bom? Diferentes manifestações. São 5 manifestações de cada elemento, eles se subdividem. Por isso que é um pouco mais complexo você aprofundar no Ayurveda, mas é bacana, vocês conseguem. É feito para nós humanos. Sim. O da noite, o fogo da noite, cuidado, não é para comer. Lembra? Fogo da digestão. Por que fogo e digestão estão relacionados? Fogo, na natureza, é o elemento da transformação. É aquilo que tudo destrói, né? Todos os elementos são servos do tempo, que também a tudo destrói. O fogo, ele destrói tudo, ele dá forma a tudo e ele cria as coisas. O fogo é o elemento principal da transformação. Ele é o superintendente da transformação. Por isso que é fogo de digestão. E o que a digestão faz? Quebra proteínas em aminoácidos para criar novas proteínas e transformar em tecido ósseo, muscular, plasma, sangue e tudo mais. Então, isso é transformação. À noite, o fogo, ele não é para comida. Sim, pô, mas nem uma pizza, nem um lanche no iFood. Não, gente, não faça isso.
À noite é o fogo para digestão das impressões que nós tivemos durante o dia. Inclusive as emoções. Exatamente, é o fogo da digestão das emoções. Algumas delas você ocupa, algumas das emoções que você ocupa esse fogo diariamente durante um longo período da sua vida, né? São impressões daquelas que você não quer largar a culpa, né? Aquelas bagagens que a gente fica colocando, né, na mochila, na mala da vida, né? Aí foi minha culpa, ai, eu não consigo, ai, eu sou um bosta. Da, Ah, ou de impressões de coisas que a gente vê, por isso que, né, de novo, a coisa fascinante das culturas antigas em cuidar da mente. Não ficar assistindo coisa de política, não ficar assistindo cena de violência, pornografia, de baixa e alta intensidade, porque isso vai ocupando a tua mente e com tudo que a gente se ocupa, a gente tem que lidar, porque a gente vai se ocupando, botando dentro, é como colocar dentro da nossa mochila, bagagem a mais dentro da nossa mochila. A gente vai ter que carregar, em algum momento vai ter que lidar com isso. O fogo da noite é para lidar com as emoções, e né? como que eu Que a quero, gente. mano, se eu estou fazendo exatamente isso, né? Se, por exemplo, à noite eu estou comendo demais, ou se eu estou consumindo distrações demais à noite, que é um momento para a gente ir se apaziguando. Gente, à noite é o yin, né? Essa parte de interiorizar, é a parte para dentro. A gente vai entrar aí numa lua minguante, que ajuda ainda mais, né? A gente estar nessa introspecção. Então, à noite, o que que eu ensino para as minhas alunas lá da academia, Alberto? Elas fazerem uma autoanálise todos os dias. E vocês que estão aqui assistindo a gente ao vivo, depois no gravado, vocês podem, devem fazer isso. Que autoanálise é essa, né? Você tirar um momento ali da sua noite e você começar a entender por que que na hora de que eu estava numa reunião lá de trabalho, o fulano falou tal coisa e eu senti tanta raiva naquele momento. Da onde que vem essa raiva? Por que que minha mãe, ela me tira tanto do sério? Hoje, inclusive, eu fiquei muito brava com ela. Por que que todas as vezes que o meu marido, ele compra... Gente, tô dando exemplos aqui, mas enfim, é do seu dia a dia, né? É você entender qual é a minha responsabilidade em tudo isso que eu tô sentindo. Porque quando você começa a fazer essa análise, você vai para a cama um pouco mais vazio, né? Vamos dizer, você não vai tão lotado dessas emoções e você vai fazendo essa razão, né, emocional, por que disso, por que daquilo, né? Amanhã, no que eu posso melhorar? Você vai entender muito das vezes que os motivadores que te levam a tomar tal atitude são as emoções não lidadas, que é esse fogo. Ontem, Alberto, eu fiz uma pergunta assim, eu fiz uma live ontem, e a gente estava falando de algumas crenças relacionadas à mediunidade, essa parte espiritual e tal. E eu falei assim, o que que as religiões, né, hoje em dia, elas falam para a gente sobre o inferno? E aí eu perguntei para o pessoal, qual a sua percepção de inferno? Olha o que que eles falaram, Alberto. Fogo. Teve várias pessoas falando sobre fogo. Tadinho do Culpa, fogo. um lugar de punição. Então, prazer, nós vivemos no inferno. Por quê? A gente não sabe lidar com as emoções, e esse fogo emocional, ele nos corrompe, ele realmente nos acarreta muita coisa, né? Faz com que a gente seja, as nossas respostas, muito emocionais ou muito até raivosos, né? A gente traga ali uma bagagem muito grande emocional. Então, hoje, quando você tenta fazer algo, não consegue, o que que você faz? Punição, sofrimento. A gente já está vivendo esse inferno. Esse inferno que as religiões falam, a gente já criou ele aqui, né? Nesse espaço, da atmosfera da Terra. A gente já está vivendo isso. Então, como que eu lido com esse fogo, né? Como que eu lido com essas emoções? Fazendo, fazendo meu trabalho de análise, procurando uma terapia, fazendo uma meditação, fazendo práticas, porque quando você, igual o Albert falou, essa questão
do relógio biológico, de você aprender com essas culturas antigas que nada tende a piorar a tua vida, muito pelo contrário, é a tua sabedoria interna. Depois que eu passei a usar o calendário, meu calendário, né, das minhas estações, gente, tudo mudou, eu me respeito. Tá chegando lua minguante, é um momento que eu tento não marcar muitas coisas. Tudo bem, eu estou no lançamento de um curso de mediunidade, mas ele já está escrito, ele já está composto. Eu apenas irei ministrá-lo. E é num ótimo momento, porque mediunidade, essa energia para dentro, a gente acha que é só comunicação para fora, e não é. É essa comunicação com dentro. Então, quando você passa a entender esse seu relógio, e você passa a se entender emocionalmente, você começa a fazer seus processos de cura. E a gente para de responsabilizar o outro um pouco, né? Pelas nossas bagunças internas. Então, muita coisa você pode mudar hoje mesmo. Por exemplo, eu almoço 11 horas. Eu tento não almoçar depois da 1. Para mim é péssimo. Tem gente que vai almoçar 3, 4 horas da tarde, que é um momento que, né? 5 horas da tarde. Rim. Momento que você tem que estar ali nutrindo o teu rim. Rim é a porta da vida. É extremamente importante para gente. E a gente não tem Hum. consciência dessas coisas. E, gente, está disponível para a gente estudar, para a gente aprender sobre isso, porque aí realmente é um estudo que vale a pena. Não vai ficar apenas enchendo a tua mente de coisas. Vai realmente fazer uma diferença na tua vida. Por que que a gente dorme cedo? Porque o sono das 10 às 2 da manhã é o que cura você. O sono das 10 às 2, ele repara muita coisa, muita coisa. Pessoas que estão em processo de doença, 10 horas tem que estar deitado dormindo. Tem, gente. Ah, para mim é muito difícil. Tenha prioridades na sua vida, escolha viver bem. Você pode fazer essas escolhas. A gente acha que. Porque, assim, justificativa a gente sempre vai ter. Ah, não tenho tempo, não dá para fazer isso, não sei o que lá, minha vida é difícil. Mas, ó, o tema da live: o que você planta, você colhe. Você está começando a plantar coisas novas na sua vida? Porque como que eu vou ter uma mudança, uma transformação, se eu não mudo os meus hábitos? Eu vou colher as mesmas coisas. É. Se provoca o tempo todo, né? Qual é a desculpa? Porque a gente faz direitinho, segue direitinho e se preocupa. A gente foi criado por um sistema e quer que a gente siga o calendário deles, porque o interesse deles é que ninguém se desperte. E pessoas Sim. despertas não são manipuláveis. E veja, eu não estou falando de política, porque essa palavra manipulação, ela é nova agora, de 2017 para cá, né? A nova era do início do ciclo de Saturno, né? Que leva 30 anos por cada um, por todos os signos, se iniciou em 2017. Fala-se muito sobre isso, né? Conspiração, política e essas coisas. Não é disso que eu estou falando exatamente. Estou falando de uma coisa que está há séculos manipulando as pessoas, né? Pessoas despertas não são manipuláveis, tá? As, nós humanos nos distanciamos demais do que nos conecta com a nossa essência, do que nos conecta com a nossa essência, quiçá a nossa essência. Nos desconectamos demais, tá? Pode usar o calendário que está aí, que de fato ele, no final das contas, ele acaba ajudando a pagar o boleto, porque o boleto não faz parte do nosso sistema essencial. Mas se você põe isso como secundário e o seu calendário, que te conecta com a tua essência, coloca ele como prioridade, tudo, todas as outras coisas que são secundárias, elas fluem, sem que você se identifique tanto com as mazelas causadas pelo contato com ela, Vocês né? entendem por que que você precisa de um contato com você, de se nutrir primeiro? E quando você faz isso, você dá atenção para aquilo que realmente requer atenção.
Tudo que é secundário se resolve por si. Não é que não vai ter a sua ação, vai ter, mas você não vai ter o desgaste, o esforço, né? Você não vai estar na batalha, você vai estar na fluidez da vida. Tá aqui, relógio do Ayurveda. Como eu estava dizendo, que vocês devem experimentar, seguir, né? Porque aqui não é só bate-papo, a gente quer dar conteúdo. Eu quero dar conteúdo. Opa, quero... E, e eu quero que vocês façam uso desse conteúdo, né? Já olha aí, já pega aí quem está no celular, vê no computador, vê no outro aparelho, ou muda de janela rapidinho e olha lá deixa em segundo plano o relógio e percebam lá o horário do fogo. Pega o do Ayurveda, que é mais fácil de ver inicialmente, tá? Ah, o horário do fogo da noite, ele é para digerir impressões do dia, né? Lembra que eu falei há 2 semanas, é, vigia a sua mente, seus pensamentos. Seus pensamentos formaram o exército que hoje vai guiar você. Não fica pensando que o que você cultivou durante o dia de ontem não vai te influenciar hoje. Ai, página virada. Vai nessa. Não é assim. Você entrou em contato com uma energia, você tem o resultado de ter entrado em contato com essa energia. É claro que à medida que você vai se despertando, né, vai lidando com o autoconhecimento, as energias deletérias, elas vão ficando mais fracas, tendo menos influência sobre você. Aí sim, até 20 minutos antes de você dormir, você já virou página. Quiçá dia seguinte. Tá bem, mas a gente tem que tomar cuidado com o que a gente lida, porque a gente quer prosperar, certo? Todo mundo quer prosperar, e é justo. Em todas as escrituras sagradas, é justo prosperar. É incorreto achar que você é parte disso. Não. Você está passando por isso. Você não é parte disso, assim como a miséria. Você não é miserável. Você está passando, transitando por ela. Então, cuidado com o que você entra em contato, não se identificar, não achar que aquilo é seu, que aquilo tudo é resultado somente seu, porque como uma semente. Você quer colher manga, você vai botar semente de grama, vai botar semente de capim, semente de feijão, você não vai colher manga, né? Tem que tomar cuidado qual é a árvore que está crescendo dentro da gente, porque tem muita gente que, olha, quase 100% dos humanos, né? A gente quer prosperar, mas a gente fica regando semente que nada tem a ver, que é contrário à prosperidade. Está Sim, mais relacionado com miséria, né? São os sim. medos, as culpas, coisas que impedem, que ficam internos, você não percebe isso. São Fica, camadas é, você vem desde cedo, desde a primeira vez que você ouviu, seu burro, você é igual ao seu pai. Ah, vai puxar carroça. Não, essas coisas, criança não deve ouvir essas coisas. E olha que interessante, na astrologia védica, a fase da infância, ela é a quarta casa. A sétima casa, que é a potência de qualquer casa, ou seja, pega qualquer casa e conta 7 casas. Isso vai ser a casa de frente, frontal. Ela é a potência da casa que você está analisando. Então, pegamos a quarta casa do mapa, que é a infância. A, a, a casa 8, né? A sétima vai ser a 10. Mas a casa 8 e a 10. A 10 é a da ação, é a do trabalho. A 8 e a 10 são importantes, mas vamos fixar na sétima, que é a 10. Pega a casa 4, 7 casas, depois você vai ter a 10, contando a partir da quarta, tá? Ali está a potência da casa 4. É ali, é a casa 10, que é a casa karma, é a casa da ação, é a casa da carreira. Crianças que ouvem
insultos dos pais, ou ver os pais insultando um ou outro, elas terão inexoravelmente problemas com a carreira, com o trabalho deles. Criança que é humilhado pelo pai, humilhado pela mãe ou por algum parente durante a infância, vai ter problema relacionado às ações, né, a lidar com a ação ou a lidar, né, com o trabalho. Nunca vai amadurecer numa carreira, vai ter dificuldade a lidar com carreira. Então, cuida com o que você lida hoje, porque amanhã você vai ter que lidar com o resultado daquilo que você cultivou hoje. Tá? E às vezes essa planta que está crescendo não é uma plantinha fácil de tirar, né? É uma árvore gigante com vários ramos, né? Que formou galhos imensos, que esses galhos tocaram o chão e formaram outras raízes que formam outras árvores. Fica impossível de tirar nessa vida. Tá? A questão das crenças, que é tudo que a gente carrega dessa narrativa de eu, é obrigação nossa, gente. Quando eu falo obrigação, é com amor que eu falo isso para vocês, porque é uma responsabilidade nossa. A gente descriar a narrativa de eu que a nossa família impôs para gente, né? Com muito cuidado isso que eu falo. Por que que impôs? Porque existia um sistema já criado, já existia algo ali já sendo realizado. Então, você nasce, é dado um nome para você, é dado uma religião, é dado, às vezes, até um partido político já, um time de futebol, enfim, você passa a trocar com a vida defendendo essa narrativa de eu, que às vezes não corrobora, tá, com as tendências naturais que você tem. Então, são crenças, às vezes, que você carrega de escassez, que na realidade é do seu sistema, mas você não precisa viver isso. Você não precisa padronizar, virar padrão, né? Você repete as coisas. Ah, como que eu vou ser feliz, sendo que todas as mulheres da minha família foram infelizes? Eu não me dou o direito de ser feliz, eu não me dou o direito de prosperar, porque é como se eu estivesse dando as costas para essas mulheres, mas é justamente o contrário. Você arruma um espaço dentro de você para você ajudar essas mulheres a se curarem através da sua cura. Então, quando o Alberto traz essa questão da casa, né, a sua potência na casa 7, ela é também ali as questões da quarta casa, que é a infância, na psicologia ou até mesmo na parte, né, espiritual, a gente sabe o quê? Do 0 a 7 anos de idade, a criança, ela atua totalmente no inconsciente. Tudo que você fala para aquela criança, ela está carregando no inconsciente. Ela vai trocar naquele momento, tudo dela é inconsciente. O que o pai fala é lei, o que a mãe fala é lei. E você passa a crescer com isso. Então, crianças que, por exemplo, ali caminhando com o pai, e aí a criança fala: Olha, pai, que casa linda. Aí o pai fala: Nem olha, porque não é para você. E aí você cresce, Tadinho. né? A gente sabe que isso acontece, né? E aí você cresce, às vezes você ganha uma promoção, e essa promoção vai te fazer ganhar uma casa dessa, né? Vai fazer você ter condições. E aí você olha e fala assim: Não, mas isso não é para mim. Porque Não, às vezes nem pensa, né? Mas já introjetou e só sente. Não pensa, não lembra do episódio do pai falando. Isso é a parte perigosa, né? Porque tem muita coisa que a gente não entende tão claramente. Só acontece. Esse sentimento ruim de desmerecimento, né? O de não se sentir merecedor, ele acontece. Não é tão claro como ela está falando, tá? Na maioria das vezes, ele só acontece. Assim, é um pesadelo, a vida se tornou um pesadelo. é o que eu mais é o que eu mais. Pessoas com crenças lá da infância, muito enraizadas, que querem partir, né, para a jornada da alma, se abrir realmente para a espiritualidade, se abrir realmente para que mudanças, que a pessoa ela tem essa vida litúrgica, só que não consegue por quê? Porque essas crenças ainda são muito impregnadas no campo dessa pessoa. É, É um esforço que você precisa fazer.
você vai ter que lidar com o medo de ser diferente do seu sistema, porque isso é uma das nossas missões aqui. Você, não digo exterminar, né? Mas você deixar essa narrativa de eu que criaram para você e você começar a entrar na narrativa da sua consciência. E se você parar para realmente internalizar, a tua consciência ela não julga, ela não critica, ela está ali pronta para te fornecer as experiências que você vai ter. Só que eu tenho essas crenças, todos nós temos. Gente, 95% do que a gente acredita é crença e não é verdade. Só que por eu acreditar tanto, ela se passa a ser a minha realidade. E aí, por isso que você acha que, mas eu sou tão boazinha, por que só acontece merda comigo? Por causa dos 95% que você não enxerga, mas que está ali. Ó, estão perguntando como se livrar dessas crenças? Ressignificando sua ação. Hoje eu me sinto escassa, eu tenho medo da falta. Então tá aí a tua missão. É começar a entender que nada te falta. O que o que faz você viver essa realidade da falta é você não acreditar que a vida ela vai ser generosa com você, porque a vida por si ela é abundante. A minha crença por detrás é que não traz o merecimento para eu viver essa abundância. Por exemplo, eu não tinha tempo para fazer nada. Eu comecei a trabalhar essa questão do merecimento do tempo. Quanto mais eu arrumava tempo na minha agenda para eu cuidar de mim, das coisas que me faziam bem, que me faziam sorrir, mais tempo surgia no meu dia. Porque eu dava atenção para aquilo que realmente. Então, assim, aqui eu estou dando um exemplo, mas existem várias coisas, né? Como se livrar dessas crenças? Abrindo espaço para outras crenças, porque aqui a gente vive um holograma de crença, a gente precisa desse holograma para viver, porque é assim que funciona, né? Aqui esse mundo de encarnados é dessa forma e tá tudo bem, né? Só que a gente pode realmente aprender a viver com isso, a criar hologramas que corroborem para a nossa saúde espiritual, para o nosso bem-estar. Ter sonhos, sonhar também, né? A gente tem que viver na dualidade com sinceridade, né? A gente está num corpo, a gente é, em verdade suprema, nós somos uma alma espiritual pura, mas essa pureza a gente ainda não alcança. A gente então a gente tem que lidar com a dualidade. Então, encarnado em corpo, a gente está envolvido já no corpo, já está escravo dos sentidos, por enquanto, né? A ideia é não ser escravo dos sentidos, que a função dos sentidos, vejam a aula passada, né, que eu falei sobre Vênus, a função dos sentidos não é só proporcionar prazer, muito menos sofrimento para a gente. Né? A função dos sentidos são outras. Na outra live a gente deu detalhes. Você lidar com a dualidade é interessante. No mapa existem a maioria os planetas são distinguidos entre maléficos, né, ou cruéis, de natureza cruel, e pouquíssimos de natureza benéfica. Tá? 70% deles são de natureza cruel. E ainda tem os planetas sombras, né, que são os Upachaya Grahas, que são mais de uma dezena, também de natureza cruel, fantasmagórica. É uma delícia a dualidade. E o principal deles é Rahu e Ketu. Rahu é um demônio que ele significa é um demônio que significa dualidade e que significa avidez, desejo intenso, tá? Mas ele não está dizendo para você desejar intensamente tudo. Né? Você tem que ter desejo de fazer algo na vida. E esse desejo tem que ser seu. Não é o que a escola te ensinou, ou o que o sistema te ensinou. Tem que ser um desejo seu, que você queira. Sei lá, quero fazer doce, trabalhar com boleira, gostei.
Eu quero ganhar dinheiro cozinhando, porque eu cresci vendo minha avó cozinhando. E você, sei lá, é formada em odontologia, por exemplo. Seguir uma natureza dessa e desejar fazer, né? Uma forma saudável de lidar com a dualidade. Por que desejar? Ou desejar se casar, desejar ser mãe, desejar ser pai. Porque esses desejos, eles vão conduzir a nossa vida de modo a amadurecer o nosso propósito de existir, né? Então, como se cada uma dessas funções ou desejos, seja como pai, empresário, né, mãe, empresária, ah, monja também, né, médica, são, eles nos conduzem na vida para amadurecer o nosso propósito, que é mais do que só um sonho. Não pode ter como propósito de vida só ser médico ou só ser empresário. Isso é um desejo que te ajuda a sobreviver. Né? Mas mais do que sobreviver, você tem que viver, né? Aí envolve o propósito. Então, esses são ah, condutores, né? E que quando você alcança o ápice de cada um desses papéis, muitos se perdem, principalmente quando a idade avança, né? E a saúde já não te permite mais ser o empresário que você foi aos 33, Ou né? até mesmo com os riscos que você consegue correr financeiramente, de É, mudar exatamente. É, posição, né? Porque, por exemplo, Alberto, para mim foi um desafio muito grande, por conta de várias crenças que eu carregava. Eu trabalhava em empresa, eu tinha uma condição financeira ali dentro da empresa até razoável. Eu tinha acabado de receber uma proposta para me tornar coordenadora, né, a nível Brasil. Então, assim, só que aquilo já não fazia mais sentido para o meu coração. Só que existia uma crença muito grande que eu só iria realmente ser feliz, que eu iria ter segurança se eu trabalhasse como CLT, se eu tivesse ali minha carteira assinada. Gente, vocês não têm ideia do quanto que foi para mim desafiador sair de uma empresa, abrir a minha empresa, e hoje ainda é um desafio. Por quê? Porque eu tenho desafios dentro da empresa, Alberto, que eu não quero viver, porque remete a essa fase minha do muito metal, vamos dizer assim, sabe, do ambiente. Então, o que que eu faço sabendo disso? Porque o que eu gosto de fazer é isso aqui, tá em live, escrever cursos, ser terapeuta, ser mentora. Isso é o que me dá muito prazer e o principal, que eu fui descobrir isso fazendo e realizando, é o que me traz paz. Para mim, o meu retorno é a paz. O dinheiro, tudo são consequências, mas é o que me traz paz. Então, quando eu tenho que resolver essas coisas burocráticas da empresa, isso me leva a um outro estado. E esse estado, para mim, é muito corrosivo. Então, o que que eu fiz? Eu contratei uma pessoa para resolver isso para mim. Porque o dinheiro é isso que ele faz na sua vida. Ele te dá condições de fazer aquilo para você fazer o que o traz paz. Porque eu já tinha saído da empresa. Eu não queria mais viver essa coisa que para mim me demandava muita energia e não fazia sentido. Então, são coisas que você vai começando a aprender sobre você. São coisas que você começa. Gente, eu tenho uma cliente que ela amava desenhar, desenhava muito bem, mas a família toda dela era de professores. Ela largou o desenho e foi ser professora. Hoje ela vive uma frustração na vida dela, que ela está aposentada, mas ela não consegue fazer o que ela gosta, porque lá ela não teve, né, apoio para essa tendência natural dela. Então, essa live é para te ajudar no sentido de você tem tendências naturais. Você tem coisas
que você veio, que é o seu Dharma, propósito, é o seu compromisso. Você veio realizar isso aqui. E a vida, ela vai te dar doses para você entrar em contato com isso. Agora, qual é o seu papel? Descobrir o que você gosta, descobrir essa tendência natural sua. A sua infância traz muitas respostas sobre isso. Porque, por exemplo, na infância, eu adorava colocar, Alberto, é uma coisa bastante interessante. Eu colocava meu avô e minha avó e eu falava para eles. Hoje a gente vai conversar sobre tal coisa. E aí eu falava, e a minha avó dava risada, mas ela, do que você está falando? Então, assim, você entende que já era uma coisa natural, essa coisa do falar, do dar aula, do palestrar, do me comunicar. Eu sempre gostei disso, só que teve uma fase na minha vida que eu fui bloqueada. Eu não eu não fiz isso por causa de dores emocionais. Então, você começa a ter os desafios para você realmente remar nisso, para você ir em direção a isso. Se eu tivesse ficado presa lá no desafio, eu não estaria aqui com vocês fazendo uma live. Que hoje, para mim, gente, falar sobre assuntos que expandem a nossa consciência, de coisas que nos ajudam a sair um pouco do sofrimento, de coisas que ajudam a trazer paz. Isso é muito, muito especial para a gente, né, Alberto? É igual o Alberto falou, eu estou aqui para trazer conteúdo profundo, não é só um bate-papo. E é isso. É realmente para fazer sentido para o seu coração, para te dar condições de você entender qual é a minha tendência. Será que é isso mesmo que eu quero fazer Praticar, pro né? resto da vida? E para praticar, né? Ter o conhecimento, saber como usá-lo. A, a moça fez uma pergunta interessante aqui. A grande dificuldade da maioria é sair das dívidas. Tem a ver com crenças? Eu acho que sim, né? Crenças que te levaram a satisfazer desejos desnecessários. Isso cria dívidas. A gente, na verdade, está falando disso. Você, a senhora, senhorita, não sei, está falando provavelmente de dívidas relacionadas, dívidas financeiras, mas e as dívidas emocionais? De contato que você teve com coisas que não tinha por que você ter contato com determinada energia. Você gerou com a mesma coisa, desejos. A gente acaba criando necessidades que não são essenciais, né? E, Sim. e o sistema coloca isso para a gente o tempo todo, que você tem que ter uma TV, você tem que trocar de TV, você tem que trocar de aparelho celular. CC, assim você precisa trocar. Exatamente. Você precisa. Agora é carro elétrico, você tem que ter o carro elétrico para você ser um humano, para você ser alguém. Antigamente as propagandas se relacionavam até com o sexo, né? Com o gênero e sexo. Para você ser um homem, você tem que ter tal carro, para você ser uma mulher. Misturava sensualidade e carro, né? Quer dizer, metal, borracha, pneu, plástico com sensualidade, qual é a relação, Que né? cerveja, qual é a imagem ali por detrás da cerveja? É uma mulher de biquíni, né? Foi proibido, né, no Brasil, mas durante décadas a gente teve essas relações, né, porque não faz nem sentido, né, relações que não tinham sentido algum, e ainda assim, não usando essas apelações, não sendo mais permitidas essas apelações, as pessoas continuam aceitando o que é posto para elas como base, para ser alguém ou se tornar alguém, né? Ou seja, a gente está o tempo todo sendo bombardeado. Faça, compre, seja, né? E, na verdade, isso faz com que você se distancie cada vez mais da sua essência. E o que é essencial? Essencial é tudo aquilo sem o qual você deixa de existir. Isso é essencial, você saber distinguir o que é essencial do que não é essencial. Eu tive experiência com uma colega, ela é tipo xamã, terapeuta, né, que ela fez um mapa comigo e eu usei dessa abordagem, né, que a gente faz aqui.
ela é muito boa, né, como curandeira, etc., mas não conseguia sucesso financeiro, era muito difícil. Era uma montanha-russa terrível para ela, e, né, com filho e tal. E ela era uma ótima educadora física, profissional fera. E largou isso porque ela descobriu que a essência dela é curandeira, etc. e tal. E eu falei para ela que no mapa você tem várias coisas que você pode fazer em Inclusive, diferentes. educadora física e ser uma Eu curandeira, falei, né? Porque o olha, às vezes, muitas vezes, para a gente fazer o que a gente gosta, a gente tem que permanecer fazendo o que a gente tem que fazer. Né? Como curandeira, você mesmo disse, você tem que lidar com administrativo, DARF, isso, aquilo, outro, imposto. É a parte chata. Tem que fazer, a gente está na dualidade. A gente pode desejar escolher vários condutores, né, para a nossa vida, para que a gente continue fazendo o que a gente gosta. Mas veja, mesmo fazendo aquilo que você gosta, que você nasceu para fazer, mesmo isso é secundário. Então você tem que lidar com isso de forma racional. né, Alberto? É, Existe um preço que a gente. E quando eu falo sim, preço, não é esse preço aqui, não. É o preço da mudança, de você ter atitudes referente a essas coisas. é. E essa moça, ela tornou a fazer a natação. E ela estava cheia arrumava várias desculpas, né? Foi engraçado. Ela ficou bem decepcionada nessa sessão e tal. E aí depois a gente se encontrou, né, pessoalmente. Ela me falou, cara, eu já me deu, eu dormi, fiz minhas orações, né? Refleti muito sobre o que a gente conversou, mas eu ficava arrumando desculpa o tempo todo. Não tem nada desse negócio do cloro estragava o meu cabelo, ou de que não sei o que. Hoje em dia ela perdeu metade do peso que ela estava, com sobrepeso, tá mais bonita, tá trabalhando nos dois, e assim, tá bombando com a história de curandeira dela, o Instagram dela tá bonito, ela tá bonita, e continua dando aula, não parou de dar aula, tá se dando bem com o xamanismo lá dela, e tá, não parou de dar aula. Então, é mais do que a dualidade. Quando você pratica coisas que te conectam com a sua essência, agora eu estou falando de espiritualidade, tudo mais flui. Você Sim. consegue lidar com as coisas sem ficar julgando o que é bom, o que é ruim. Você só entende que é necessário. E a gente às vezes fica tão fissurado numa coisa que você nem se abre para outras coisas chegarem até você. Você fica muito É, apegado, é, né? Porque é a sensação. Aquilo te deu certo prazer, então você fica apegado àquilo na tentativa de, ai, se eu largar isso aqui, se eu soltar, nossa, aí eu não vou sentir mais. E aí não, na realidade, outras coisas poderiam estar chegando até você, até mesmo para te ajudar num processo muito mais de desenvolvimento e você não permite, porque você está preso ali, preso, né? Apegado àquela coisa, aquele quilhãozinho ali de coisa. Então começa a soltar, se abre para é, vida. Hoje, aí, ó, tô presente, o que a gente tem para viver hoje? é. E a questão financeira ela é muito densa, né? Eu entendo né, o porquê dela insistir, né, na pergunta. A questão financeira ela é muito densa, principalmente para quem tem filho, né, família, etc. Mas tenta deixar isso em segundo plano. Te colocaram, você permitiu que o sistema te colocasse nessa situação, tá? Pensa em você sem esse sistema, sem o dinheiro. O dinheiro é muito recente, gente. Dinheiro, papel tem o quê? 100 anos ou menos. Trabalho, carteira assinada tem menos de 100 anos. Antes a gente trocava trigo, fubá. Antes era escambo. E quem não tinha o que escambar, né? Tava mal. Antes era isso que existia. E aí tem um sistema que facilitou, indubitavelmente, não posso negar isso, mas que escraviza as pessoas a um padrão, fazendo com que as pessoas saiam, se desconectem cada vez mais da natureza delas. Quando não tinha nada disso, o que as pessoas faziam? A maioria das pessoas estavam no campo. Lembra? Quem estudou história? Né?
vem a industrialização, e aí as pessoas saem do campo e vêm para os grandes centros com a vida miserável, estressante, morriam mais cedo, né? Sim. É, Dessa crença, né, da escassez, é uma coisa muito, muito, muito realmente densa e enraizada, porque, por exemplo, se a gente, você assistiu o filme Nosso Lar 2? assisti. Parecia o Tem filme uma do Chaves, mas a história é parte, interessante. Os efeitos especiais pareciam, me lembrou muito os efeitos especiais do Chaves, Chapolin Colorado. O filme mas é tem, bom, mas infelizmente é uma produção que não estava à altura ao nível do que o filme propõe. mas tem Mas, uma parte, perdão. por exemplo, do filme, que porque existe, né, um homem ali que ele está adoecido e ele é rico. E aí chega um momento que o espírito chega e fala, né? Nossa, fulano, ele perdeu a chance de ir para o céu e a gente mostrar que rico também pode ir para o céu, né? Mais ou menos assim. Então você vê que é uma crença que, por exemplo, rico não vai para o céu. Como que eu vou ser rica? Deus me livre não ir para o céu, né? Como que eu vou prosperar sendo que a minha família toda não prosperou? Como que eu vou ganhar dinheiro, viver uma vida confortável se os meus pais não viveram uma vida confortável? Como que eu vou fazer diferente se eu não tenho nem para quem olhar no meu sistema que fez diferente, que prosperou? Então é como se constantemente eu achasse que eu não tenho força para fazer isso, mas você tem. Você tem. Só que você precisa pagar o preço dessa mudança. E muitas das vezes a gente tem os ganhos secundários. Aonde eu estou me faz ganhar algo. E às vezes esse algo é uma falsa segurança que você tem. Por exemplo, eu vivia isso. Quando eu ficava ali no trabalho, que eu tinha vale alimentação, vale refeição, que eu tinha plano odontológico, plano de saúde, são vários bônus que eles vão te dando, né? Eu pensava assim, que eu tenho uma segurança, é uma falsa sensação de segurança, porque quem me garante que daqui a um mês eles não me mandariam embora? Então são coisas que a gente é doutrinado pela sociedade. Não estou dizendo, meu amor, que você não que você tem que largar o seu trabalho, não é isso. Só estou contando uma história para você, tá? Mas nós temos esse ganho secundário. Descubra qual é o seu ganho secundário estando onde você está, tendo dificuldade financeira. Porque às vezes você vai ver que é por causa do seu sistema familiar. E o seu sistema familiar ele não é culpado. Ele foi o que ele conseguiu ser. Seus pais, eles são da forma que eles conseguem ser. Aqui a gente não culpa ninguém, a gente se responsabiliza, né? Porque essa é a maturidade espiritual, é a maturidade humana. É, recontextualizando com a prática, o que a gente está falando, voltando lá, o relógio biológico, para quem não. Será que eu consigo virar a câmera aqui? Consigo, né? Aqui? Para mostrar? Sim, tá aparecendo. Ó, esse é o relógio. É, Lili, volta para lá, moço. Ó, esse é o relógio biológico do Ayurveda. Online você acha. Olha que legal. À noite, ó. Dormir, digerir pensamentos, produzir hormônios restauradores, por isso que a noite é para o sono, tá bom? Ó, a Daremos, gente está no momento do quê? Nutrição, trabalhar, checar tarefas. Estamos é, nutrindo a essa live. aí tem o da chinesa, olha só, esse aqui é interessante. Ele ali. Legal, né? Muito. Aí Eu, no, particularmente, eu tive muitos ganhos verdadeiros estudando sobre isso e aplicando. Talvez, sim, tá falando da escassez, meu amor, se você dormir melhor, se você deitar para dormir às 10, eu tô falando sim. sério, quando a gente começa a cuidar da gente, as coisas começam a mudar na nossa vida. Então, a escassez, ela já está prejudicando a tua vida. Começa a cuidar do seu bem mais precioso, que é É. a tua saúde emocional. Faça uma boa terapia, faça uma boa autoanálise,
Consuma conteúdo de pessoas que vão te ajudar a expandir, a se tranquilizar, né? Coma melhor. Porque às Vamos. vezes são pequenas coisas, mas que têm um resultado já imediato. Atendimento online, isso aí, hein? Já está sendo atendida. Uma dica. Nas suas mãos, você tem essas falanges aqui, certo? Cada uma na ordem, tá? Tamaguna, Radyaguna e Sattwaguna, tá bom? Essas últimas falanges, as distais, são as falanges que representam sátrica. Quem tem essas falanges mais compridas do que as anteriores são pessoas que têm o elemento, tem o guna sattva, que está mais relacionado à espiritualidade, mediunidade, mais aflorado. São pessoas que têm o guna sattva nas mãos, mais longos, nos dedos mais longos. Analisa aí, todo mundo vai. Vamos lá ver. O meu, esse aqui é o mais longo. Ah, tá, o mínimo também. O indicador também, o do meio não. Esse aqui é mais longo do que os outros. Então significa o quê? Vou lidar com a espiritualidade. Sim, pode lidar com a espiritualidade. Mas você tem que tomar cuidado na lida com a espiritualidade. Porque também significa que você é muito elemento ar e espaço. Então você não tem muita base praticando com as coisas da mediunidade, da espiritualidade, das coisas, como falo, não material, com as coisas sutis, você não vai ter a base para se sustentar ao lidar com a densidade, com a matéria. Aí o que acontece? Faz igual a minha colega lá, que ficava só xamânica, xamânica, xamânica. Na hora de lidar com as responsabilidades, com os boletos, pifava. Não conseguia ser nem a xamânica e nem a mãe, né, com as responsabilidades da maternidade. Exatamente. Então, essas coisas estão todas no corpo, tá? Dá para ver pelos dentes, pelo rosto, pelas mãos, pelo mapa, então, é incrível. Então, se os seus dedos, as falanges distais, elas são mais longas, ou a maioria delas é mais longa, cuidado não ficar achando que eu vou ser bruxa, eu vou viver disso. Você tem que ter mais maturidade para lidar com isso. Paulatinamente, gradualmente, você vai desenvolvendo isso e você tem que equilibrar essa balança sutil e denso. Lembra, a gente está na dualidade, a gente tem que lidar de forma racional com a dualidade. Sim. Você sabe, eu E a atendo... base... Pode falar, não, só para termina. concluir, a base para lidar com isso é o espiritual, que envolve o sono, como a Ana disse, né? Dormir bem já melhora muito. Dormir bem, acordar cedo, tomar banho frio, né? Acordar antes do sol nascer, tomar banho frio, todas essas coisas farão com que seu corpo desperte e fortaleça. Você quebre camadas de moleza, quebre camadas de medo, quebre camadas de insegurança. Com coisas, você tem que lidar com a densidade com a dualidade de forma racional. O seu corpo vai entender que com a porrada que a água fria te dá, nossa, alguma coisa ruim está acontecendo, tem que me fortalecer. Já muda o seu dia, experimenta fazer isso já daqui a pouco, quando você acordar às 4 horas da manhã, no inverno, e você vai tomar banho frio. O seu dia já vai mudar totalmente. A sua mente já vai mudar absurdamente, né, ao lidar com as suas inseguranças. Você tem muitas perguntas que envolvem medo e insegurança. Tá? Medo, lá no relógio, é o rim. O rim é elemento água. Insegurança, medo. Joga uma tsunami aí nessas águas para ela respingar, subir para o coração, que é elemento fogo, e emoção, felicidade. Experimenta fazer essas coisas. Tudo isso que eu estou falando para vocês é a prática diária de uma vida monástica. Não tem chuveiro
quente no monastério. Eu tô precisando, então, ir pro monastério, porque olha, Ó, os mais velhinhos, por favor, não façam isso. É tinha. banho. Os mais velhinhos é banho temperado, por favor, senão vai arrumar um monte de dor aí. Na próxima live vai ficar xingando a gente aqui. Pneumonia, a culpa é tua. Aí, Alberto, Ainda mais mulher, né? Sente muita coisa. Você pode deixar um frio não gelado, mas por favor, frio. Para jovem, aí, ó, a mãe já falou aí, ó, a Carol. Aqui em casa é banho frio, tá, Lelê? Eu vou te visitar, não. Mentira, eu tomo banho frio também. Pode, tava lá, se tomou banho frio, Alberto? eu temperava, eu deixava frio. O povo Porque ficava me, o povo ficava me xingando que eu não colocava a alavanca de volta no quente. ainda não consigo. Pô, o banho frio, o banho quente estraga o meu dia, né? Mas e a noite? Tomar um banho Ah, quente? não, à noite sim, à noite tem que ser confortável, tá? Não tome banho frio à noite. Mas a água morna nem quente deve bater na cabeça, tá? Eu sei, mulheres ficam muito tempo lavando o cabelo. Não precisa ser água gelada, mas não deixe a água quente cair na cabeça. Mexe com o juízo, mexe com os ares da cabeça. Já basta as coisas que a gente entope, né? A pobre da mente. Então, ainda mais uma aguinha quente. Olha, a E menina anda com dores nos rins aí, ó, acabou de falar, faz muitas perguntas de insegurança e medo. Ou seja, já está afetando o físico. Isso é a última coisa a ser afetada, né? Daqui a pouco vai ser dor na lombar, vai radiar para o joelho, você já deve estar com problema no joelho também, a sua casa 10 deve ser problemática. E você deve ter algum maléfico na casa em 4. relação a isso, né? É importante até às vezes trazer para a realidade aqui as coisas, né? Eu estava falando isso na live ontem, porque o que que acontece? Quando eu não sei lidar com o sutil ele tem um impacto direto na matéria, ou seja, aquilo que eu não lido no campo mental, emocional, isso vai ter um impacto no meu corpo físico, né? Porque a gente tem vários corpos. Então, se eu não lido com as emoções, se eu não lido com os pensamentos, a mente caótica, constantemente, qual a informação que eu estou mandando para o meu corpo? Estresse, estresse. A pessoa não sabe lidar com as emoções. Estresse, passa muita insegurança, passa muitas questões, né, relacionadas ao emotivo, não sabe lidar. Então, o que que vai acontecendo? Eu vou ativando muito o meu hipocampo e a minha hipófise. Isso cria uma grande quantidade de cortisol. O que que o cortisol ele faz? Ele inflama. Ele inflama o teu corpo. E aí é onde você vai ter osteoporose, você vai ter diabetes, você vai ter pressão alta, você vai ter doenças inflamatórias, você vai inflamar os seus órgãos. Porque você não soube lidar com essas questões aqui, ó. Então a gente precisa. Isso não é eu que falo para vocês, não estamos inventando roda. A gente precisa lidar com a nossa bagunça emocional. A gente precisa. E existem várias práticas que te ajudam com isso. Isso que a gente está trazendo de conhecimento aqui para vocês olharem para os seus momentos do dia, vocês respeitarem o seu relógio biológico, isso é uma das coisas. Por que que o acordar antes do sol nascer é tão importante? Você não está acordando no caos do dia, você está acordando no momento que a energia ainda está sutil. Você vai beber dessa energia. E aí, se você acorda, já tem 70 mil coisas para você resolver, aí ferrou foi mais. Qual é o desafio que eu passo para as minhas alunas? Se você faz prática uma vez, você vai fazer duas. Se você faz duas, você vai fazer quatro. Porque é isso que vai transformar a sua vida. E prática aqui pode ser recitar um mantra, meditar, fazer uma oração, fazer algo que vai te ajudar no seu processo. Não adianta nada você acordar para você ficar entupindo você. Não. É você acordar e você receber aquele momento do dia. Por exemplo, hoje, na hora que eu acordei, a lua estava escuro e a lua ainda estava, né? Majestosa Essa no céu. lua cheia foi linda, né? Aham. E aí eu olhei aquilo, eu falei, olha que lindo, né? Daqui a pouco ela vai dar lugar ao sol. São pensamentos que você tem, assim, tão naturalmente, que fazem
fazem diferença no seu dia. A escolha da roupa que você vai fazer, né? Hoje eu estava num estado de humor muito, muito bom, Alberto. Então eu escolhi uma roupa que, né? São coisas bobas que a Uma gente acha que é bobo. é a sua liturgia diária que você desenvolveu, Sim. né? Isso é uma forma de lidar com a dualidade, é uma forma racional de lidar com a dualidade, né? Qual a ordem do movimento dos órgãos no corpo para a moça aí que está com a dor nos rins e tem perguntas que envolvem muito insegurança. Ah, o rim, ele é o que governa as águas no corpo, o elemento das águas. É yin, né? Essencialmente yin. E essas águas, ela não pode, ela tem que ter movimento e tem que se manter morna, agradável ao corpo. Então, a função do rim, ele precisa levar as águas até o coração. E o coração é de elemento fogo. É ele que vai aquecer essa água. O fogo desce, a água do rim que subiu para o coração, que é fogo, vai descer na temperatura apropriada para ser distribuída de forma também apropriada. Só que se você está insegura, você não vai conseguir levar água para lá. E a sua insegurança vai afetar outros elementos, outro órgão, que é o pulmão, que é elemento mental, que é a emoção da melancolia, da tristeza, né? Inutilidade. Vai diminuir o fogo do coração, ou seja, vai diminuir o seu contentamento, vai diminuir a sua coragem e vai acabar com a sua felicidade, tá? E o quê? Então, Preocupação. é, Preocupação é o quê? É a terra, né? Que todo mundo tem é o, dificuldade. é o pesar, né? É o pi, a base e pâncreas. Então, se uma dica muito simples dessa do banho da água fria, não gelada, senão você vai sentir dores. Será que você está com dor aí? Mas o banho frio, ele vai imediatamente após o banho aquecer o corpo na marra, né? Ela pode ter uma aguinha morninha na hora que ela acordar, né? Aí Tomar. tomar água morna saborizada com limão, não é sumo de limão, porque você está de jejum, se tomar um suco de limão você vai se dar mal. E você, depois que o sol nascer, etc., vai para as suas práticas que incrementa fogo, você está precisando de fogo. Então, assim, vai malhar, vai treinar músculo, tá? Isso vai ajudar a questão hormonal, etc. E é claro, antes de tudo isso, depois do seu banho frio, você vai rezar, vai meditar, né? Lembra, o espiritual sempre, em primeiro lugar. E você pode fazer o espiritual em qualquer momento da sua vida. O dia inteiro. O dia inteiro. Aqui é espiritual, gente. Aqui é espiritual. Aqui o que a gente está só tentando, mostrando, dando dicas, manhas para lidar de forma racional e proveitosa Sim. na dualidade, ou seja, aqui na densidade, né? E é claro, Uma, sempre se utilizando o espiritual. uma prática que a gente pode fazer que não vai trazer nada de ruim para vocês é o que constantemente eu sinto? Qual é a emoção predominante que está aqui em mim? Por exemplo, dessa moça é a insegurança, né? E a sua? O tempo todo eu tenho medo do que o outro vai falar. Qual é? E vá buscar entendimento sobre essa emoção. Veja que aonde que essa emoção traz, o que essa emoção traz, qual é a vibração. Porque, por exemplo, o medo, ele bloqueia, ele é um paralisante. O medo, ele bloqueia, gente, né? Eu sou formada em psicologia, acho que muitas pessoas aqui sabem, mas eu me especializei em cura energética das emoções. E quando eu me especializei, Canô, né, o Alberto, eu fiz essa especialização com ela. Então, você entende a vibração, por exemplo, a raiva, né? Por que constantemente eu sinto raiva? Qual é a vibração da raiva? Qual é o entendimento da raiva? A raiva é eu me senti invadido. E às vezes eu me sinto invadido por eu mesma, porque eu não me respeito, eu não imponho limites nas coisas.
Então, constantemente eu estou sentindo raiva, que é uma vibração de eu estou sendo invadida. Qual é, a vibração da tristeza? Que muitas pessoas sofrem com isso. O que que é a tristeza? O que é a tristeza? A tristeza é o sentimento de que eu deixei passar algo que eu não vou viver mais. Para essa encarnação, eu não vou ter mais aquela experiência. Isso me traz tristeza. Muitas pessoas acham que sentem tristeza de algo, mas não é. Às vezes é apatia, outra coisa, mas a tristeza é a perda de uma oportunidade que não volta. Por que que muitas pessoas, às vezes, ficam muito tristes quando perdem um ente querido? Porque queria ter vivido algo, não teve coragem e perdeu a oportunidade. Por que que, por exemplo, se a gente parar para pensar numa mãe que tem um filho extremamente drogado, vamos colocar nessa intenção. Uma mãe que tem um filho drogado, e essa mãe já foi buscar o filho em biqueira, já foi buscar o filho, já internou o filho já aprontou, essa mãe já fez de tudo pelo filho e o filho, sei lá, tem uma overdose e morre. Essa mãe, ela fica em paz. Ela não tem tristeza, porque tudo que ela pôde ter de experiência com esse filho, ela teve. Então, tristeza não é o. Ela pode chorar, obviamente, porque vai sentir saudade, mas não tristeza. Então, quando a gente começa a entender as emoções que a gente sente, você começa a entender o por detrás, que é o interessante. E aí você começa a se respeitar, você começa a agir com muito mais autonomia nas suas escolhas, e não apenas simplesmente de forma irracional e emocional, né? Sim. E essas. E cuidar para não criar mais problemas, né? Sim. A gente tem que deixar espaço para lidar com os resultados das ações das vidas anteriores. Porque se a gente arruma mais, se envolve com mais coisas que vão criar mais medo em nós nessa vida, ou se envolver com mais pendengas, problemas nessa vida, caramba, como é que a gente vai conseguir lidar com o resultado das ações anteriores? E tem que lidar, né? Então deixa um espaço para essa vida, para você poder entender o que você carrega das outras. Porque as escolhas que você fez na vida passada terão seus desdobramentos nessa. Então, Aqui caramba, é uma continuação, né, Alberto? é uma A gente é continuação. uma continuação. Então é como um dia que se segue após o outro, né? Amanhã são os desdobramentos das coisas que nós fizemos ou não hoje. Sim. E assim como coisas que eu começo a realizar hoje, amanhã eu faço, lá no futuro eu vou colher o que eu plantei hoje. Digo, Se a plantar hoje, é, não existe essa coisa de, eu já fiz, já vou colher. Porque o que eu falei esses dias? Às vezes você vai para uma prática de contemplação ou meditação esperando ganhar algo. Ali você já está todo errado, ali você já perdeu a prática. Porque a gente não faz essas práticas querendo ganhar algo, é querendo esvaziar algo. isso. É, O ganho, pra- ele acontece como uma consequência natural, mas a gente precisa fazer. é. O ganho seria o sucesso, e o sucesso ele é primogênito da excelência. Então você tem que ser bom em sentar, acalmar, organizar suas águas, deixar elas plácidas, né? Para você poder ter espaço de organizar o que você já traz de outras passagens. Então, a meditação ela tem que ter esse intuito inicialmente, né? Não é para meditar aqui e fazer um mantra porque eu vou cocriar, vou fazer tudo agora vai ser próspero para mim, né? O verdadeiro sucesso, a verdadeira prosperidade é não se identificar com as mazelas, né? Com as intempéries da vida, com os altos e baixos. Você está na retidão, né? Não sair do seu vagão, continuar trilhando
sua jornada sem sair do seu propósito. E tomar cuidado com isso. E a vida, ela é abundante. E nós somos a vida. Você pode viver essa abundância. Você precisa abrir um espaço dentro de você para você viver isso. Não, cuidado com as suas referências de sucesso. Exatamente. Cuidado com as suas referências de sucesso, né? Não é o Cuidado com quem você anda. Mas com quem que eu tenho que andar? Andar com Deus. A sua primeira companhia são suas orações, as suas práticas. Deus olha, quando você começar a praticar com sinceridade, a providência vai botar as pessoas certas no seu caminho. Assista a live retrasada. a primeira. Isso aí. A primeira, né? Depois eu vou te passar o link. Isso. E assistam as outras lives, porque a gente está dando continuidade ao assunto, tá? Então, resumindo a minha proposta, né? A gente tem muito que podar de árvores que a gente vem regando, que não deviam ter crescido dentro dessa fazenda, desse campo, né? Então, cuidado com as sementes que você rega diariamente. E algumas delas você nem sabe que plantou, nem lembra e nem sabe, mas plantou. Intencionalmente você plantou. Então, para você ter noção do tamanho. E para você ter noção do que está plantado aí, que está tomando o espaço todo, que é uma erva daninha, tem que meditar, tem que praticar. E aí você vai ver o tamanho dessa árvore. De repente é só um arbusto que você tem que tirar, tem que tirar cuidadosamente e fazer uma fogueirinha para se aquecer com ele. Cuidado, porque às vezes a árvore que a gente está regando, que não devia estar ali, muito menos ser regada, está tomando uma proporção gigante, que você só vai conseguir tirar ela não nessa vida. E vamos fazer o que a gente precisa fazer, né? Todos nós precisamos fazer algo. Live de quinto elemento. Não, no melhor sentido. Quinto elemento. Nesse caso, quinto elemento. Muito bom, muito bom. Quinta-feira estaremos juntos novamente. Eu adoro esse encontro, porque quando eu falo, eu repito para mim. Eu também. E quando você fala, eu também escuto o que você fala. Também, igualmente. Grato pela contribuição aí de todas. E grato pelo convite de sempre. De sempre. Dessa vez foi você, né, que escolheu. Muito bem escolhido. Sugeri. Vocês também podem sugerir, viu? Eu sugeri e ela aceitou. Ela aceita. Pode sugerir que ela aceita. Claro, porque a gente está aqui para servir vocês, né? Isso. Obrigado, então. Os são infinitos, né, Alberto? A gente puder não desenrolar. Precisa ser um assunto novo. Pode ir desenvolvendo, né? Em ordem ou não, tanto faz. A ordem é sempre a mesma, né? Sempre vai voltar para a essência. Sim. Tem muita coisa para a gente falar, desdobrar as ilusões que a gente cria, que a gente vive, né? Esse mundo, o quanto que realmente vale a pena eu me enredar nesse mundo. E tem muita coisa para a gente falar. Então daqui a pouco a gente vai fazer outra live da live. A live da live, tá bom. Namastê, meu querido. Um bom dia para nós. Valeu, Cristiana. Mas, cara, bom dia, ótimo fim de semana também. Um beijo a todos. Tchau. Tchau.